Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo O Livro dos Espíritos. Hoje a questão de número 35, tá? E que possamos então aproveitar bastante, pedindo ao Mestre Jesus que esteja presente com todos nós, os bons espíritos, nossos anjos guardiões e protetores, para que possam nos intuir e dentro da doutrina, com o espírito da letra, possamos fazer uma interpretação mais correta, né? Que o nosso estudo possa fluir mais naturalmente dentro da doutrina espírita. Então vamos lá fazer a nossa análise da questão e da resposta. Hoje essa questão de número 35 traz um tema bastante interessante, que é sobre o espaço universal. Eles perguntam se ele é infinito ou limitado. Quer dizer, Kardec fez essa questão e os espíritos tiveram a bondade de nos trazer uma resposta adequada dentro de alguns critérios, porque eles nunca trazem palavras que não sejam compreendidas. Então, pelo infinito, nós já analisamos, já estudamos em questões anteriores, que nós vimos que os espíritos até reforçam que há uma pobreza de linguagem para que possamos expressar. Porque, não sei se vocês se recordam, em alguma questão anterior, foi perguntado se Deus é o infinito. E ele fala a pobreza da linguagem, que Deus é eterno. Agora, o infinito, o que seria infinito? Aquilo que desconhecemos. O ponto que nós não sabemos, aonde não tem começo, aonde não tem fim. Então eles dizem, o espaço universal é infinito. E ele fala mais, os espíritos falam mais. Supõe-no limitado. E é verdade, nós temos a teoria do Big Bang, pela ciência, que determina que houve um começo e eles caracterizam esse começo dentro do nosso universo e existe um fim, um limite, uma borda. Aí ele fala aqui, olha, o que haverá então para lá de seus limites? Isto te confunde a razão. Bem, eu sei. Então, os espíritos bem sabem dessa nossa dúvida por causa dessas teorias da ciência, de que em torno de 5 bilhões de anos iniciou esse processo de formação do universo e ele está se expandindo e os telescópios mais modernos, mais sofisticados já detectaram a borda do universo, aonde ele termina. Mas ainda tem esse detalhe que os espíritos colocam. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é da pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Veja bem, nós estamos uma distância, só para se ter uma ideia, uma distância muito grande da Lua. E não conseguimos imaginar essa distância toda ao iniciar um percurso. Imagina você, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil. Uma certa vez, há muitos anos, eu fui de carro até Brasília, até a capital do Brasil, saindo do Rio de Janeiro até Brasília. Nossa, é muito longe. E era um carrinho simples, comum, né? Não desenvolvia. Se chegava a 100 km era muito. Desenvolvia mesmo era 70, 80 km por hora. Um carrinho não era muito velho, mas naquela época o modelo ele nos dava essa potência, vamos dizer assim. Você talvez forçando os motores conseguisse chegar a 110, 120, talvez. Mas não era o caso, nós dirigíamos assim de uma forma mais tranquila, né, aproveitando o passeio. Mas eu me lembro que a cada 300 quilômetros nós tínhamos que parar e abastecer, porque não tinha postos de gasolina, de combustível, entre esses 300 quilômetros. Então você ficaria com o carro parado, teria que voltar a pé
algum galão para conseguir pegar um pouco de combustível e de repente retornar até o posto. Então é uma loucura. Quando aparecia o posto, nós parávamos e abastecíamos, sem perda de tempo, né? Porque o carro ele fazia em torno de 350 quilômetros, mais ou menos, né, de percurso com o tanque cheio. Então foi uma aventura e era muito distante. Você imagina, você começar esse percurso até a Lua já é muito distante. Imagine então, se nós fizermos um percurso até fora do nosso sistema solar, e nós olharmos e procurarmos a Terra, ela vai estar muito distante, muito pequenina, se conseguirmos encontrá-la e diferenciar dos outros pontos de luz que possam aparecer, né, nessa parte do universo. Então o nosso universo é muito grande, a extensão dele é muito maior do que possamos imaginar. E outro detalhe, que nós vamos ver mais à frente. Eu coloquei aqui, mais adiante, uma discussão que Kardec colocou mais abaixo da questão. Ele disse o seguinte: supõe-se um limite ao espaço, que é o que nós estamos discutindo. Por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim, gradativamente até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E isso é uma observação importante que Kardec colocou. Então, se a ciência diz que o espaço termina, tem uma borda, o que tem depois da borda? É algo vazio? Seria um outro espaço? Então o infinito ainda prossegue. Porque o nada não existe. Então depois da borda tem que existir alguma coisa. E foi assim que nós vimos a ciência determinar, durante os anos, uma bolha ao redor do planeta Terra, uma bolha de atmosfera. Essa bolha de atmosfera, ela não se estende até a Lua. Então, se ela fosse o nosso limite, se nós não enxergássemos a Lua, ou se achássemos que a Lua estaria dentro dessa bolha, já teríamos desacreditado da proposta do finito. Porque chegaríamos até essa bolha de oxigênio que envolve a Terra, até a borda dela, e depois teria o espaço sem a camada atmosférica que envolve o planeta, até chegar à Lua. Agora, a ciência notou também que existe uma bolha gravitacional de um campo magnético que a Terra produz. E ela vai muito além da Lua. Ela envolve a Lua. E é uma bolha que ela é como se fosse elástica, é como se fosse uma bola, um balão de gás que fica se deformando com a passagem dos ventos solares. Uma deformação constante, até com os movimentos do planeta e da Lua. Então essa borda ela fica mudando de posição, é um outro limite. A mesma coisa se descobriu há pouco tempo com uma dessas espaçonaves que mandaram para ir fotografando os planetas do sistema solar. Ele foi passando, quando chegou a Plutão, eles não tinham como mandá-la de volta, resolveram, porque ela já perderia não só o combustível dela, mas as baterias, né, a alimentação. Então resolveram mandar ela embora direto para sair do sistema solar e ver o que iriam encontrar. E foram e mandaram ela adiante. Com o passar dos anos, ela chegou na borda do sistema solar, que existe uma borda também. É uma grande bolha também criada pelo Sol, que nós não enxergamos a olho nu, mas ela detectou uma mudança. Então descobriram que ela saiu de dentro dessa bolha do sistema solar e prosseguiu, já com outras informações, características diferentes daquele ambiente.
Então nós vemos que é uma característica que foi descoberta do nosso universo de a retenção dessas partículas em bolhas. Então tem uma bolha que segura a parte de atmosfera aqui do planeta, uma bolha gravitacional do planeta, uma bolha gravitacional do nosso Sol, envolvendo todos os planetas. E aí, a partir dali, com certeza já era outra bolha de outro sistema solar, no qual aquela espaçonave já estaria invadindo. O mesmo pode estar acontecendo com o nosso, entre aspas, universo. O nosso espaço determinado aí, que o pessoal determinou como sendo o nosso universo, pode ser um dos universos num infinito de universos criados por Deus. Então o infinito continua sendo a nossa realidade, apesar da ciência não conseguir enxergar isso ainda. Mas Kardec, em A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, vocês podem pesquisar lá, ele traz falando o espaço e o tempo, e é um assunto muito interessante para a gente poder ler e comentar. E eu vou ler para vocês. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores da teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabasse os corpos, igualmente o espaço acabaria. Ora, sem falar que ninguém leva em consideração os espíritos no plano espiritual, os diversos, vamos dizer assim, as diversas dimensões do plano espiritual, com milhões e bilhões e trilhões e quatrilhões, quintilhões de espíritos, sabe lá quantos espíritos, porque Deus não parou de criar. Não é verdade? Então vamos lá, aqui Kardec tem mais aqui em A Gênese. Também definir o espaço como lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, e etc. Deixemos todas essas definições que nada define nos tratados onde repousa. Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva, axiomática, de si mesma evidente. E a respeito dela, as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se à investigação do nosso olhar. Então, Kardec, ele está trazendo para nós aqui uma certeza, vamos firmar esse compromisso, essa certeza de que o espaço é infinito, para que possamos compreender a resposta dos espíritos mais à frente. Os estudos que possamos vir a fazer mais à frente, as informações que Kardec vai nos trazer, seja através de revista espírita, seja através da codificação kardeciana, seja através das psicografias que vão surgindo. E um dia a ciência vai determinar que o espaço é infinito. Vai parar com essa questão do Big Bang, que limita muito a nossa visão dentro de um conhecimento que já está perdido. Com a descoberta aí do James Webb, que eles não querem aceitar, que já viram estrelas, viram galáxias além da borda calculada a borda finita, que eles chamam finita, calculada pelo Big Bang. Além dessa borda, eles já enxergaram galáxias mais antigas do que a nossa galáxia. E aí começa aquelas dúvidas, o que é isso? É um reflexo?
um erro do equipamento, eles começam a querer imputar erros para manter a teoria do Big Bang, a teoria do espaço finito. Ainda não entraram nessa teoria os cálculos com relação às diversas dimensões espirituais, né? Então vamos lá, Kardec ainda tem um pouco mais aqui dentro de A Gênese, né? No capítulo 6, Uranografia Geral. Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Então vamos fazer esse caminho pelo pensamento. Conforme nós estávamos fazendo, nós viajamos ali até a Lua para ver, depois fomos até além do nosso sistema solar e vemos que a Terra desaparece, nós podemos fazer isso em pensamento. E vemos o quanto... imagina a gente fazer uma viagem então até a próxima galáxia, até uma estrela dessas que nós enxergamos, até Capela, né? Imagina, é muito longe. Então, para figurarmos quanto nos permitam as nossas limitadas faculdades. Pessoal, isso aqui ainda está dentro da Gênesis, tá? A infinidade do espaço. Suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e isso com velocidade prodigiosa da centelha elétrica, olha só que Kardec coloca, uma ideia semelhante ao que nós estávamos tendo aqui, só que ele colocou numa velocidade da luz, muito rápido, botou tipo uma centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. Lá eles tratavam léguas, nós conhecemos com quilômetros, né? Metros por segundo. Então, o que mal tendo deixado esse globo, já tenhamos percorrido milhões. Nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sobre o aspecto de uma pálida estrela. Aquilo que nós falamos, aqui ele ainda diz que consegue enxergar a Terra, bem pequenininha. Passado um instante, seguindo sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas, que mal percebeis da vossa estação terrestre. Então daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, como todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Então nós vemos aqui Kardec mostrando que distâncias enormes percorridas vão fazer com que aquele espaço que antes era finito para nós se torne infinito. Porque a Terra desaparece, o Sol desaparece. Aonde eles estão? Numa distância infinita, desconhecida, que nós não conseguimos ver. Isso é a definição do infinito. Então nós podemos confiar nos espíritos e enxergar dessa forma. Então, animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, que é a velocidade da luz, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos o sistema de mundos, ilhas de luz etérea, estradas etelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos da mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Então, que ele mostra, ele reforça e Deus continua trabalhando. E não parou em nenhum lugar, no infinito dos tempos, no infinito do espaço. Nós vamos encontrar essa obra maravilhosa do nosso Deus, o Senhor do Universo. E ele ainda diz mais, aqui para terminar essa parte dentro do capítulo 6, Uranografia Geral, de A Gênese. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Porque é muito imenso, é muito grande. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos,
né? Milhões de períodos. Eles não falam que a extensão pelo Big Bang é 5 bilhões, bilhões, sabe? De anos-luz, é muito tempo. Então, se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade de um relâmpago, nem um passo teremos avançado. Qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos a partir desse grãozinho invisível, de onde saímos e que chamamos de Terra. Eis aí o que é o espaço. É isso aí, o espaço é isso. Né? Kardec está sendo bem coerente, trazendo de uma forma fácil e simples da gente compreender. Porque ali você vê que Kardec vem nos lembrando cientificamente que se define espaço como sendo a extensão que separa dois corpos, né? Aí por dedução, onde não hajam corpos, não haverá espaço. É isso que confunde a cabeça do homem, essas teorias que trouxeram até nós. Então assim é que o ser humano cria esses limites, vai estabelecendo que o espaço é finito por causa desse erro. Então, se aceitarmos como finito e levarmos o nosso pensamento até esse limite, o que diríamos que tem depois dessa barreira? Foi o questionamento de Kardec. E pode ser o nosso também. Então, diríamos o quê? O nada? Mas nós já sabemos que o nada não existe. Então, assim, conforme Kardec recomenda, nós devemos abandonar essa teoria de finito e aceitar a definição dada pelos Espíritos, que o espaço é infinito. Sendo que Deus está em toda parte com seu hálito divino, ou seja, até o infinito. E conforme eu comentei para vocês, existem já essas informações científicas que mostram sempre uma continuidade além da barreira, que identificamos meramente como limítrofe. E se nós analisarmos então, conforme eu falei, o nosso planeta Terra com relação à Lua, lembra? Falei que nós teríamos um espaço entre esses dois corpos, mas verificando a camada de atmosférico, ela teria um limite bem antes de chegarmos à Lua. Então, se observarmos com relação ao campo magnético, gravitacional, o limite vai se estender além. Seria um limite móvel, né? De acordo com a interferência dos ventos solares, né? Como se fosse uma bolha, um balão em movimento disforme. E se pudermos olhar além do nosso sistema solar como um todo, também veríamos uma bolha gravitacional imposta pelo nosso Sol, limitando o nosso sistema. E assim acontece com os sistemas vizinhos também, são várias bolhas. A ciência detectou isso. E hoje, com inteligência artificial, é fácil até de montar um esquema com essas informações e ver as bolhas se interagindo ali. Cada sistema solar com seus movimentos e as bolhas se movimentando. Então esse limite admitido pela ciência do nosso espaço, ele são cálculos. Nós nunca fomos até a borda calculada pelo Big Bang. Nós já fomos com esses instrumentos, não pessoalmente, não em forma física de um ser humano, mas com instrumentos até a borda do espaço, dessa bolha do nosso sistema solar, e confirmou que ali começa uma outra. Então o limite admitido pela ciência, ele vai acabar confrontando com o limite de outros espaços existentes. Essa é a verdade. E a definição de infinito é a que mais se torna plausível mesmo para o meio científico. Tá? Então vamos ler a questão 35 de novo, só para a gente poder finalizar a nosso bate-papo de hoje, né? Então, a questão do Livro dos Espíritos, questão 35, o espaço universal é infinito ou limitado? E os Espíritos respondem, infinito. Supõe-no limitado. O que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, e não na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Porque ainda estamos em provas e expiações, estamos presos aqui, né? Estamos fazendo uma análise
através da nossa visão de encarnados. Ninguém na ciência, ou a maioria que não acredita, porque a maioria em peso não acredita em espíritos, no plano espiritual, então não se fazem análises. Em conjunto com o plano espiritual, ainda não fazemos. Né? Acredito que num planeta mais evoluído, mais à frente, o planeta Terra, quando chegar no mundo de regeneração mesmo, já possa ter interação com os espíritos, né? De forma comum, simples, encarnado vendo espírito vendo encarnado e se interagindo, e nós aí já com um corpo mais etéreo, né? Não tão pesado, não tão grosseiro assim, que já estaremos mais avançados, mais evoluídos, não precisando de certos alimentos, por exemplo, não estaremos ingerindo animais, né? Corpos de animais, estaremos já bem mais evoluídos, mas com o organismo preparado para isso. Não adianta hoje nós precisamos de proteína parar de comer carne, ainda não está no momento, mas lá no futuro distante, né, nossos corpos já estarão preparados para sobreviver sem essa necessidade, né, de termos a carne animal como sendo ainda parte de nosso alimento. Mas o que nós vemos aqui, que os espíritos respeitam também os nossos limites, que nós realmente temos os nossos limites, mas o pensamento nosso pode ser infinito. Então que vocês tenham sempre aí essa ideia de fazer o estudo dentro da doutrina. Pesquisem nos livros, conforme eu fiz aqui, eu pesquisei dentro da própria codificação em A Gênese. Vocês vão encontrar sobre isso também nas revistas espíritas. Joana de Ângeles também trata sobre isso. Emmanuel, você vai ver outras obras aí que você pode pesquisar, mas lembra de conferir se são confiáveis, se são obras espíritas mesmo. Tem muita gente psicografando e colocando o livro aí que não é confiável, tem que tomar cuidado. Então vamos buscar. Para que buscar essas obras desconhecidas? Vamos buscar de Emmanuel, né? de Joana, né? Dos médiuns que nós conhecemos, né? O Chico, o Divaldo, Raul Teixeira, Ivone do Amaral, né? Vamos buscar obras que são de quem já esteve aqui encarnado, Carre Bachutel, Leon Denis, né? E tantos outros aí que nós poderíamos ficar citando aqui, que são muitos, mas basta você procurar e fazer o seu estudo. Façam suas anotações, seus questionamentos, né? Não confie em tudo que eu digo aqui, você tem que tirar a prova, né? Também sou humano, sou falho e estou aprendendo junto com vocês, né? Você poderia até falar, se eu penso, se eu sei, se eu digo que sei, na verdade eu penso que na verdade nada sei. Nós temos algo parecido assim. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.